boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ó Pai, faze com que nós possamos ver além da letra, para enxergar a Tua manifestação de graça. No nome de Jesus. Irmãos, a boa vontade, nós estivemos vendo aqui na vez passada esta expressão tão gostosa, a boa vontade do meu coração. Sabendo que esta boa vontade não é produto da natureza humana propriamente. Isso é um ato da graça de Deus. Vimos que a árvore boa dá bom fruto, a árvore má não dá bons frutos, que o homem é mau por natureza, que ninguém é bom por natureza, que tudo que nós produzimos por nós mesmos está infestado, está contaminado pelo egoísmo, pela nossa própria maldade. Às vezes nós temos o conceito de mal, um conceito mais vamos dizer assim, depressivo. Mas o mal, a depravação propriamente, não significa que o ato que eu esteja fazendo, ele seja essencialmente mal. Pode ter até uma certa bondade nesse ato, mas ele tem interesse próprio, ele tem egoísmo. Eu estou fazendo levando vantagem em alguma coisa. Eu estou fazendo com um expediente de ser reconhecido, de ser admirado, de ser glorificado. Então, no fundo, esta bondade, ela expira, ela tem um tempo de validade muito curto. Na verdade, eu faço aquilo que parece que é bom, mas quando eu não recebo o reconhecimento, eu fico magoado, fico ressentido, fico triste, porque eu não fui devidamente aplaudido ou reconhecido. Então, esta boa vontade é um ato da graça divina na nossa vida. É Deus operando em nós esta boa vontade. Mas ele usa então uma outra palavra, e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Súplica em favor dos seus adversários. Súplica em favor daqueles que odeiam você. A gente orar por aquele que nos favorece, mais fácil. É difícil, mas é mais fácil. Porque orar é uma coisa divina. A oração em si, apesar dela ser um ato humano, é uma ação divina na nossa vida. Nossa oração, como ato de súplica, não é propriamente uma coisa que a gente saiba fazer. A Bíblia mostra que ninguém sabe orar como convém. Que nós não sabemos orar. Deus uma vez procurou no povo de Israel alguém, um intercessor que estivesse na brecha e não achou. Ninguém. Porque oração não é um negócio assim muito simples, não. E orar pelo inimigo, então a coisa se torna mais difícil. Orar por aquele que está contra você. Orar pela sogra. Orar pelo adversário, pelo inimigo. É de fato uma obra muito grande. Eu queria que a gente visse um pouquinho sobre isto. Nós vamos vamos ver Lucas capítulo 6.
verso 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo, eu estou falando isso para vocês que me ouvem. Vocês que estão me ouvindo. E ele usa 4 palavras aqui, 4 verbos fortes. Amai, depois ele diz fazei o bem, depois bendizei e orai. Primeira coisa, ele está dizendo aqui, amai os vossos inimigos. Quem tem essa capacidade? Amar os inimigos. Quem de nós tem essa condição? É preciso que haja uma salvação, por isso que ele diz que eu quero que você seja salvo, ou seja, haja uma mudança profunda. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Depois ele diz bendizei, a palavra bendizer aqui é elogel, daí nós temos a expressão elogiar. Elogiar, eulogel, quer dizer, falar bem, elogiar, louvar, exaltar. O quê? Os que maldizem você. Quem é que faz isso? E depois Jesus diz, orai pelos que vos caluniam. Acho que essa é a mais fácil das 4 palavras. Porque ninguém vê que eu estou orando. E não mexe tanto, só Deus vê. Mas talvez por isso mais difícil. Orar pelos que vos caluniam. Pensa numa pessoa que tem caluniado você recentemente ou este mês. Você diz assim, mas eu não tenho muita consciência disso. Porque ele calunia lá no escuro, eu não sei muito bem. Mas quem sabe se você lembra de um que não tem falado bem de você, não tem elogiado, tem maldito, e você vai gastar um tempo agora para orar por ele. Paulo estava exatamente fazendo isso, a minha súplica, a minha oração a Deus, é que eu quero que ele seja o salvo. Quero que ele seja transformado. E eu vou dizer mais uma coisa. Quando nós oramos em favor ou em benefício daquele que nos maldiz ou daquele que nos calunia, mesmo que ele não mude, você vai mudar. Só o fato de você orar por ele vai ter benefício para você. A gente, quando experimenta a graça de Deus, da libertação, nós não somos perfeitos, nós não somos impecáveis, nós não nos tornamos pessoas que não falham, mas nós temos agora um novo modo de andar, um novo modo de pensar, um novo modo de agir. Então, nessas 4 palavras, nesses 4 verbos, amar o inimigo, fazer bem ao que vos odeiam, bendizer o que maldiz e orar pelos que caluniam, está a receita de Cristo para a libertação dos filhos de Deus, daqueles que são filhos. Que ele diz o seguinte, ele diz aqui no verso 29, ao que te bate numa face,
oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Não, pode levar. Pode levar. Aliás, eu tenho uma história muito interessante de uma senhora, Dona Maria. Dona Maria, lá no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, ela chegou em casa, viu a luz acesa. E ela disse, eu tenho certeza que eu apaguei essa luz quando eu saí hoje de manhã. Quando ela olhou, trancou a porta assim, olhou e viu os pacotes já arrumadinhos. Quando ela virou assim, já estava o revólver na cabeça dela. E ela disse assim, não precisa ficar preocupado. Você pode levar tudo, porque quando eu vim para esse mundo, eu não tinha nada disso. E quando eu sair desse mundo, eu não vou levar nada disso. De modo que você tem todo o direito de levar tudo que você já colocou aí nas sacolas. E eu estou chegando do trabalho, ela era enfermeira. Estou chegando do trabalho, estou cansada, vou fazer uma comida e convido você para comer junto comigo. Você espera um pouco. Ele disse, deixa de fazer firulas, eu te meto um tiro na cabeça. E se afasta do telefone. Ela disse, não, pode desligar o telefone. Pode desligar o telefone. Eu não vou ligar, não vou mexer no telefone. Só que eu vou fazer a comida. Eu estou com fome e eu espero, se você quiser, coma comigo. Nós vamos jantar juntos. E ela foi para a geladeira e foi apanhando ali o arroz que estava já cozido e mais alguma coisa e perguntou para ele, você quer bife acebolado ou... E foi conversando com ele e o ladrão com o revólver na mão na janela, olhando para ela, e ela foi conversando com ele e preparou, botou a mesa, sentaram os dois. Ele disse, agora, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos falar eu vou falar com meu pai. E ela fez uma oração. Pai, te agradeço pelo alimento, pelo dia. Agradeço também por esse ladrão que está aqui na minha casa hoje. Ele está mais necessitado do que eu. Ele precisa dessas coisas. Então o Senhor abençoa ele. E abençoou o ladrão. Conversou ali com Deus, contando. Quando terminou de fazer a oração, ele estava com um revólver em cima da mesa. E ele ficou parado um bom tempo. E ela disse, vamos comer. Começou a comer, terminou de comer. Ele botou o revólver na cinta, disse, vou embora. Ela disse, o senhor não vai levar tudo? Ela disse, não, porque o que eu precisava hoje eu já ganhei. Eu já ganhei. Aí ela disse, então você faz favor de voltar aqui em casa outro dia, mas não vai entrar pela janela não, você vai entrar pela porta. Você vem aqui que eu tenho mais coisa para lhe dizer. E aí, pastor José conta essa história que aconteceu na vida dele. Ele é hoje pastor da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro. Porque a irmã Maria, ao invés de brigar com ele, resolveu abençoá-lo e convidá-lo para o jantar. Então, José e Maria, é a história. Só que ele não casou com ela não, que ele é bem mais novo do que ela era uma senhora já idosa, de certa idade. Mas é a história de um pastor que ganhou a experiência como ladrão, abençoado por aquela senhora, que em vez de amaldiçoar, de incriminar, ela abençoou. Isso não é muito fácil para nós. Isso tem que ser uma obra divina. Mas Jesus está dizendo aqui, Paulo está orando aqui, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor
a Deus a favor deles, isto é, do seu povo, dos judeus, que o detestavam, queriam matá-lo, é que eles sejam salvos. Orando e pedindo ao Senhor pela salvação dos seus inimigos. Ele diz, num texto que a gente já estudou aqui, capítulo 9 de Romanos, versos 1 a 3, como ele tinha vontade de ver aquele seu povo sendo salvo. Romanos 9, de 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele chega a dizer, eu preferia ser considerado maldito para que eles fossem salvos. Para que eles pudessem encontrar a salvação. Tamanho era o amor que ele tinha para com o seu povo. A pergunta que a gente faz é o seguinte: que tamanho é o nosso amor para com os nossos adversários? Para com aqueles que nos contradizem ou nos caluniam? Nós temos investido nesse caminhar com o Senhor, de orar por eles, de pedir a Deus que os salve. O povo de Israel, uma época, que detestava Jeremias ao ponto de jogá-lo dentro de um fosso, para que ele morresse ali. E Jeremias, no capítulo 18, verso 20, ele fala sobre a questão da oração que ele fez, da intercessão pelo bem-estar do seu povo, para que a indignação de Deus não caísse sobre o seu povo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Eu compareci diante da tua presença para interceder por aqueles que me fizeram mal. Muitas vezes a gente diz assim, não, eu não quero que haja vingança, mas também que ele não seja feliz. É uma forma eufêmica, né? É uma forma da gente dizer com... Não, ao contrário, meus irmãos, nós temos que bem dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Tem que acontecer um milagre na minha vida. O milagre da mudança da minha natureza, pela natureza divina. Ganhar a natureza divina. Tem que ter um milagre. Porque tentar fazer isto no muque é insuportável. Mas Deus pode fazer esse milagre na nossa vida. Para ver a mudança e a gente poder olhar para aqueles que não gostam de nós. Como Jesus estava dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E colocando os pregos nas mãos dele, nos pés dele, crucificando, e ele pedindo ao Pai em favor deles. Isto é o amor. Isto é aquilo que muda o mundo. O que muda o mundo não é outro poder, senão o amor. O amor. Telêmaco foi um monge. Ele, no segundo para terceiro século, acho que segundo século,
ele entrou lá naquele, como é que chama, que o Nero fez, construiu, hein? No Coliseu. Ali estavam as lutas mais terríveis dos gladiadores, né? Que lutavam, e aí quem vencia matava o outro. Daí a palavra, talvez essa palavra, misericórdia. Miser, diz que era uma faca. A faca da misericórdia, que enfiava no coração do outro que estava no chão e matava. Aquele punhal enfiava para que ele não ficasse envergonhado por ter perdido a luta. E Telêmaco, quando estava assistindo aquele negócio, lá ele foi ao estádio tomado por um grande movimento de Deus na vida dele. E quando eles estavam lá lutando, ele desceu as escadarias e entrou lá e gritou para a plateia: isto é uma coisa impossível, isso é uma crueldade, isso é uma coisa horrível, não façam isto. E ele clamou diante da multidão, e a multidão ficou enfurecida, com raiva, e fez o sinal que o gladiador o matasse. E o gladiador matou Telêmaco. Dizem os historiadores que foi a última vez que houve assassinato. A multidão saiu dali simplesmente porque ele não lutou, ele simplesmente foi lá e clamou para que não houvesse isso. O poder do amor dele foi maior do que todas as tradições das lutas dos gladiadores em todos os tempos. A última vez que houve uma luta de morte, de sangue naquela arena. O amor é maior do que, mesmo quando perde, ele é maior do que o ódio. O ódio não consegue dominar o ódio, mas o amor consegue vencer o ódio. Um coração que odeia não consegue conquistar outro coração que odeia. Mas um coração que odeia é conquistado por um coração que ama. O poder do amor é maior do que o poder do ódio. Por isso que Paulo está aqui orando para que aquele seu povo, ele disse: eu prefiro ser considerado como um maldito, contanto que eles sejam salvos. Estou intercedendo pela salvação deles. A oração de Jesus, nós tratamos isso domingo lá na igreja, né? Jerusalém, Jerusalém. Ele chorando: quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Jesus chorando por causa da arrogância, e você interceder por aqueles seus inimigos, é uma coisa extraordinária. Deus, eu sei que Ele não gosta de mim, eu sei que Ele me odeia. Eu contei domingo lá na igreja a história do pastor Abuchaim, quando um determinado pastor disse que ele era homossexual e ele tinha uma vida depravada. E o pastor Abuchaim fez uma oração que me comoveu muito. No princípio eu assustei quando ele disse: Senhor, me vinga do Dirceu. Eu disse: meu Deus, que pedido terrível é esse? Aí quando ele disse: Senhor, me vinga do Dirceu, faze com que ele nasça de novo. Aí eu disse: que vingança bendita. Concede que ele seja um homem transformado. E as lágrimas corriam dos seus olhos.
Paulo aqui dizendo, eu sei que eles me odeiam, eu sei que eles não gostam de mim, eu sei que eles têm toda esta prevenção contra mim, porque eu prego a graça, e eles são legalistas, mas a minha boa vontade e a minha intercessão a Deus a favor deles é que eles sejam salvos. Não estou aqui querendo fazer outra coisa. Em 1 Coríntios capítulo 9, versos 20 a 22. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha que comportamento interessante de Paulo. Ele diz aqui inicialmente, procedi para com os judeus como judeu. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Ele era judeu, mas ele era um judeu salvo, mas ele procedeu como judeu, agindo como se fosse judeu, para que os que vivem sobre o regime da lei, como eu mesmo, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo daquele regime, eu estou agindo com uma finalidade. O que você está fazendo? Porque eu estou preocupado com a salvação daquela pessoa. Eu estou agindo assim porque eu quero vê-lo salvo. Muitas vezes a gente diz assim, eu já estou salvo, os outros que se danem. Eu já estou salvo? Não, meu amigo. Eu já estou salvo. E os outros que estão danados comigo, que eu estou salvo, eu tenho agora que me investir na salvação desses outros. Ele não gosta de mim, mas eu tenho que colocar isto. Veja o verso 21. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, não mais da lei de Moisés, mas da lei de Cristo, a lei perfeita do amor, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu estou agindo com esses outros desse outro modo. Fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu estou preocupado com um objetivo. Nós desenvolvemos, ali na nossa comunidade, uma visão. Temos uma visão. Qual é a nossa visão? Conhecer a Cristo crucificado. E fazê-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. Conhecê-lo não é conhecer de cabeça, não. É conhecer experimentalmente, conhecer vivamente. E temos 4 propósitos que a gente está desenvolvendo. Eu sei que vai demorar internalização, conhecimento desses propósitos. Primeiro, a glória de Deus acima de tudo e de todos. Por que que eu estou hoje nesta sala falando para vocês? Porque se não for para a glória de Deus, então estou perdido, estou perdendo tempo. Acima de tudo e de todos, de todas as coisas, a glória de Deus. Em segundo lugar, porque nós precisamos nos investir
na edificação dos nossos irmãos, das outras pessoas. Edificar, não destruir, mas edificar, ajudar no processo da edificação de vidas, criar a edificação de vidas. Terceira prioridade, pregar o evangelho para a salvação de todo aquele que vier a crer. Se isto não for verdade, então nós não temos missão nenhuma. E em quarto lugar, fazer todas estas coisas com fidelidade, com alegria e com singeleza de coração. Mas, queridos, nós temos aí essa ideia do investimento na salvação das pessoas. Eu gosto muito de uma expressão de Peter Marshall. Peter Marshall foi um pastor, ele foi capelão do Senado americano. A mulher dele depois escreveu um livro sobre a vida dele que se tornou um filme. É um filme antigo, não sei se vocês acham por aí. O título dele na época era Para Todo Sempre, o título antigo desse filme. Mas o nome do livro em inglês e do filme era The Man Called Peter, um homem chamado Pedro. E Peter Marshall diz uma coisa muito interessante, que pela graça e misericórdia de Deus, que eu seja sempre parte da solução dos problemas das pessoas e nunca parte dos problemas. Pela graça e misericórdia de Deus, que eu seja sempre parte da solução. E não existe solução maior do que orar pela salvação das pessoas. Orar pela salvação das pessoas. Você diz assim, eu não sei pregar. Tudo bem, pregar um pouco mais difícil, mas eu não posso imaginar que você possa dizer assim, eu não sei orar. Se você é filho, você pode orar. E você pode orar diante do Senhor pela salvação do seu maior inimigo e abençoá-lo. Primeiro porque isso vai ser uma bênção para você, você vai tirar um peso das costas quando você estiver abençoando aquele irmão ou aquele inimigo, e estará intercedendo pela salvação dele. Dizendo, ó Pai, o que eu mais quero nesse mundo é vê-lo salvo. Você orar em favor daqueles que precisam ser salvos. Jesus veio buscar e salvar o perdido, não foi? Então esse é o nosso grande privilégio. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Vamos ler 1, 2, e 3 e 4. Quer dizer, aí vai botar a gente para orar pelo Lula. Para orar pelo... Aí coloca para a gente orar pelo... Às vezes eu não tenho vontade de orar pelo Lula. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós devemos cuidar da nossa missão aqui na terra. O mundo vai de mal a pior? Vai. Mas não vai ser sem a minha intercessão. Deus sabe como fazer. Ele mandou que eu estivesse orando. A obediência a Ele e às coisas dele. Orando, Senhor, tem misericórdia. Salva aquele lá. Se vai piorar, mas salva pelo menos o Lula. Por favor, por misericórdia. Dá um dedo a mais a ele lá. Vai deduzindo. Faz com que ele deduza. E veja. Né? Vai para o Senhor, tem misericórdia.
Tem misericórdia do Nedson. É minha tarefa orar pelas autoridades. Nem sempre eu concordo com eles, mas eu devo orar por eles. Orar é a missão de todo crente. E orar para que eles sejam salvos. Ó Pai, e se ele não for salvo? Você perdeu a sua oração? Não, eu ganhei, porque não é a minha oração que vai convencer Deus, mas eu ganhei uma dimensão de vida. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Mudou a sorte dele quando ele orava. Então comece a pensar nisto. Ore pela sua sogra, pelo seu inimigo, pelo seu vizinho. Ore por ele, ore por aquele que não gosta de você. Deus abençoa. Deus, se ele precisar de mim, estou aqui para ajudar. Eu quero amá-lo com o teu amor, perdoá-lo com o teu perdão. E assim, Deus é fiel para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem um projeto de amor para este mundo. Amém. Chegado à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora eu sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou, quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora eu sei que Ele nos salvou. Glória ao Salvador.